Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos aí bem-vindos, mais ou menos 7 horas, são 7 horas, né? Hoje uma live que, assim, me enche o coração de alegria. Um cara que eu sigo há muito tempo, respeito, e que a gente até bateu um papo bom aqui antes, e que ele traz ideias, traz informações, traz coisas que nos levam a pensar, assim, num novo significado. Ele tem uma história de vida que é igual eu falo, saiu da caixinha. E às vezes a gente tem que fazer isso. Muitos de vocês devem conhecer o Eduardo Marinho aí. Muitos chamam de filósofos das ruas, né? Eu chamo de um cara inteligente que expõe o que pensa, não acredita em filosofia das ruas, eu acredito em pessoas que têm boa vontade de passar o conhecimento que têm. Eduardo, é uma honra de um fã que está te recebendo aqui. Cara, eu gosto muito, muito do seu trabalho e vou te falar que hoje é uma live toda especial aqui no canal. Eduardo, fique à vontade para falar para o pessoal aqui. Hoje você está falando aí para 300 mil pessoas, geralmente aposentados, pensionistas, servidores, e que estão na luta aí para construir um Brasil melhor. Tamo aí, irmão. Quero saudar todo mundo. Boa noite, todo mundo aí que está ouvindo a gente, vendo esse papo. Eu sou artista de rua, cara. O meu trabalho mesmo é feito à mão, é exposto nas calçadas, nas ruas. Eu era, né? Antes da pandemia. Agora eu estou vendendo mais por encomenda. E tá no YouTube, tá fazendo vídeo e tal. Isso aí brotou espontaneamente, sem eu querer, sem eu nem entender direito o que estava acontecendo. Alguém gravou eu numa calçada, falando do meu trabalho, é dizendo o que eu penso, o que eu sinto a respeito da sociedade, que eu nunca me conformei com ela, né? Coloco no meu trabalho. Filmaram, colocaram na internet e depois começou a chegar câmera, e mais câmera, e mais câmera. E aí eu fiquei com a... Às vezes tem gente que pensa que eu trabalho com vídeos. Eu não trabalho com vídeos, eu trabalho à mão, faço desenhos, faço estampas, camisetas, quadros. Eu sou artista, artista de rua, há 40 anos. Logo Bom no demais. começo, eu senti a necessidade de colocar no meu trabalho o que eu via no mundo, o que eu sentia a respeito do mundo, o que eu via na sociedade que me cercava, né? Isso foi muito bom, me realizou, desengasgou. A minha intenção não era nem conscientizar as pessoas, era dizer o que eu sentia. Eu vou dizer para o mundo o que eu sinto, o que eu penso. E nisso eu comecei a perceber, com muitos anos, que tinha utilidade coletiva, encontrar pessoas que agradeciam e tal. Aí eu fui ganhando mais responsabilidade, sobretudo depois da internet, que pessoas me param na rua para me agradecer. Eu fico sem saber de que está me agradecendo, por que está me agradecendo, que eu estou fazendo o que eu gosto, o que eu adoro fazer no meu trabalho. Na verdade, essas pessoas quem tem que agradecer sou eu, porque são a prova viva de que meu trabalho tem utilidade coletiva. Né? Eu não posso querer coisa melhor para a vida do que ter uma utilidade coletiva. Não imagino nada melhor. Então, eu Exato. aproveito do meu trabalho. E, Eduardo, eu acho até engraçado que você já está nessa estrada já há algum tempo. Eu comecei agora e nasci para essa vida agora que, igual eu estava te explicando aqui antes, aqui é diferente. E a sua biografia, o seu estilo de vida, a forma que você quis é, contrastar com esse sistema que você entende corrupto, entende vicioso, esse sistema que você sabe que foi feito justamente para te colocar num caminho que você não consegue olhar para os lados, você só tem um caminho para olhar. Eu, por outro lado, eu já estou ao inverso. Você já saiu de uma família mais rica e optou em tirar essas amarras e correr ali para ter o seu espaço, o seu caminho. Eu Eu entendo. já saí. Eu nasci num lado protegido da sociedade, com direitos, garantias e alguns privilégios, e você nasceu num lado desprotegido da sociedade, sem direitos, sem garantia, com a sorte traçada só para o sofrimento, para a servidão, para a escravidão, para a ignorância. E você saiu desse meio, não é isso? E foi Isso. entrando nos meios onde eu nasci. E por incrível que Eu, pareça, a gente faz um trabalho e a gente entende assim, que de um lado e de outro, quem escolhe fazer o bem é você. Porque você saiu do sistema que eu tô hoje, para ir para o sistema que eu tinha anteriormente para fazer o bem. E eu já saí daquele sistema que era mais pobre, mais desprotegido hoje.
corria atrás do conhecimento, corria atrás do saber, para entrar no sistema onde eu devia estar protegido, para brigar contra o próprio sistema, para ajudar de quem está lá de onde eu saí. Mas eu quero que você faça uma coisa diferente para nós. Conta a sua história. A gente está aqui hoje para ouvir. Hoje, o convidado especial é você. Eu quero ouvir você. Conta para nós. Ué, velho, eu posso pegar a partir daí mesmo. Que eu estava num lugar onde você, do seu ponto de vista, achava que era o ponto de chegada da vida. Eu nasci ali, entendeu? E muitas vezes, ao longo do meu crescimento, da minha adolescência, eu preocupei meus pais dizendo que ficava constrangido de ter tão mais do que eu precisava, diante da miséria que eu via tão por perto. Então, eu aprendi a calar isso porque isso preocupava. Mas realmente me constrangia ter demais. E ter empregados também, porque vinham sempre da classe pobre. Eu não entendia muito bem o que acontecia, mas eu sentia que eu vivia um mundo falso, fabricado, que me enganava, de alguma maneira me enganava. Não é possível que, como me diziam, né, a pobreza sempre existiu e sempre vai existir. Eu estudei em boas escolas, eu sabia que nem sempre a humanidade existiu, nem sempre essa sociedade existiu. Houveram muitas outras sociedades de diferentes maneiras até hoje. Tudo é muito permanente. Então, esse negócio de se conformar com a situação e achar que a pobreza é natural nunca desceu na minha garganta. Com o tempo, depois do exército, eu fui tentando me adequar, né? Eu não me sentia constrangido de usufruir do que me parecia injustiça, mas eu não entendia muito bem, porque à minha volta, todas as pessoas que eu amava, me diziam que o mundo era assim mesmo, que eu tinha que estar agradecido por ter nascido no lado privilegiado, e se eu me preocupava assim com a pobreza, eu não tinha que questionar a existência dela, eu tinha que ganhar muito dinheiro para poder dar esmola, ajudar. Por isso que eu criei uma certa repulsa por esse termo ajudar, porque ele coloca você de cima para baixo, entendeu? Eu não queria ajudar, eu queria entender por quê que o mundo era tão desigual, porque tinha tanta gente sem acesso, os acessos que eu tive, que eu achava que todo mundo tinha que ter. Né? Tentando me enquadrar, eu entrei para o Banco do Brasil. E as pessoas me dizendo, você ganhou a vida, você está feito para o resto da sua vida. Aí eu olhava para os mais velhos, eu tinha 15 anos, velho. Olhava para os mais velhos, ficava horrorizado, eu não quero ser isso, não. As conversas, os valores, a maneira de ser das pessoas, o temperamento, a forma de viver, os objetivos de vida. Então, nada daquilo, eu não me identificava com aquilo. Pedi demissão do banco. Comecei a me sentir culpado por não ter um rumo. A família começou a me cobrar. Pô, você jogou fora uma oportunidade de ouro, e agora o que você vai fazer? Eu fiquei um ano assim, pensando, aí resolvi entrar para o Exército. Carreira militar. Segui a carreira do meu pai. E entrei para o Exército. Até ali, o Exército tinha me sido apresentado pelo meu pai e pelos amigos dele. O Exército, as Forças Armadas se dividem em grupos de sintonia. Meu pai era um cara honesto, pacato, só queria trabalhar direito, fazer o serviço dele, não queria maltratar ninguém, não era agressivo, pelo contrário, ele era um cara que desfazia desentendimentos. E ele tinha um grupo de amigos também honestos. Tanto que esse grupo estava todo na fronteira do Brasil, na época de 64, nenhum deles participou Então, quando eu entrei no Exército, eu tinha uma visão boa das Forças Armadas. E eu fui ser treinado para ser oficial de carreira. E estranhei os treinamentos, que parecia que estavam me deformando, estavam me embrutecendo. Quanto mais violento eu fosse, mais respeito eu tinha. Parecia que tinha uma espécie de raiva do povo. Uma frase que me chamou a atenção numa instrução que eu recebi, que o povo é uma massa amorfa e acéfala, que precisa ser controlada para não se tornar perigosa. Ali eu vi o embrião de uma vida repressora. Eu ia participar de um organismo de repressão. E eu não queria isso para a minha vida. Não sabia o que eu queria, mas estava vendo o que eu não queria. E aí eu saí do Exército. Ainda pensando em me enquadrar de outra maneira. Saí do Exército, horrorizei a família. Foi uma decepção enorme para o meu pai, que estava se realizando em mim. Ele estava se aposentando militar como coronel e eu estava entrando para o Exército. Então, quando eu saí para ele, foi a decepção completa. E 2 anos depois foi mais completa ainda, porque eu tentei a faculdade de Direito. E no primeiro ano eu fui ver um júri, que eu fiquei com aquilo, porque a voz pequena, todo mundo sabia o que era aquele caso. E era uma grande falcatrua. Tinha um vaqueiro sendo condenado porque assumiu o crime de um fazendeiro patrão dele, e para isso ele tinha ganhado uma casa de alvenaria, com luz elétrica, e todo mundo sabia aquilo. E eu levantei no meio do julgamento, xinguei o juiz, acabei preso, deu aquela confusão, o juiz veio me perdoar porque eu era um estudante, idealista, e eu saí dali sabendo que eu não ia exercer.
não é meu meio, eu vou passar mal aqui. Eu vou morrer doente ou alguém vai me matar. Eu não vou frequentar. E fui percebendo que dentro do sistema institucional, dentro do que me ofereciam, nada me servia. Qual o objetivo que eu tinha? Adquirir mais, manter o meu patamar. Eu devia fazer qualquer profissão bem remunerada, com curso superior, que garantisse que eu ia ficar naquele patamar social ou subir de patamar. Só que até ali, aquele patamar social já me incomodava. Eu achava que eu vivia de privilegiados servidos por pobres, explorados. Eu não queria aquilo como objetivo de vida. Eu não queria mais patrimônio, eu não queria mais regra, eu queria entender o que eu estou fazendo aqui. Porque daqui a pouco a vida acaba. A vida é uma passagem, eu sempre tive isso muito claro para mim. Eu tinha uns anos para passar por aqui, umas décadas. E o objetivo que me obrigavam a assumir não era o meu objetivo. Como eu estava percebendo que a sociedade é uma grande falcatrua, eu percebi que tudo que estava proposto para a minha vida era mentira. Numa certa altura, eu estava na faculdade, já querendo sair, mas sem coragem, porque a decepção com a saída do Exército tinha sido muito grande na família. Sair da faculdade para lugar nenhum, na cabeça dele seria para lugar nenhum, seria o fim da picada. Então eu hesitava. Eu sabia que eu não ia terminar, mas eu não sabia que horas eu ia dizer para meus pais que eu ia pegar a estrada, eu vou procurar um sentido para a vida, que era o que eu queria. Aí eu tive encontro com um velhinho milionário, que era vizinho do prédio onde eu morava. Essa história eu já contei, você deve ter visto por aí. Uhum. O cara ele era viúvo, morava sozinho, só com empregados, os filhos dele já eram adultos, tinham família, moravam fora do Brasil, trabalhando na empresa dele, que se tornou a empresa da família. Ele não podia mais frequentar a empresa, porque ele tinha muitos problemas de saúde, estava muito velhinho, então era viúvo, né? A mulher tinha morrido. Ele vinha com a enfermeira para o saguão do meu prédio, que era um saguão muito confortável, florido, uma sala de estar. Sentava ali com a enfermeira e as pessoas do meu prédio todos conheciam ele, que ele era muito conhecido no estado do Espírito Santo. Portador, empresário muito rico, que saía na coluna social, famoso. E ali ele via ver gente ali. E eu sempre via ele ali. E quando eu estava nessa angústia, querendo sair, mas sem coragem, já tinha tido um sonho em que eu ia caindo, caindo, caindo. Na hora que eu ia bater no chão, eu ia morrer para mudar de vida. Eu acordei e falei, pô, o que eu estou fazendo vivo, cara? Eu estava preferindo morrer do que continuar vivendo naquela angústia. Logo depois eu encontrei com esse cara. Eu ia passando, ele falou assim, menino, senta aqui. Essas atitudes, velho, eu não sei entender, não. Eu acho que tem alguma coisa de espiritualidade. Porque ele me disse tudo que eu precisava ouvir. Me disse tudo que eu precisava ouvir para tomar coragem e mudar a rota da minha vida. Ele falou, olha, eu fiz da minha vida tudo que disseram para fazer. Eu estudei comércio exterior. Eu montei uma empresa de importação e exportação. Eu evoluí na minha empresa. Saí da faculdade já com a empresa funcionando. Casei, tive filhos. Viajei o mundo inteiro estabelecendo bases. A minha vida era aquela empresa. A minha vida era importar, exportar, fazer contato, viajar na África, na Ásia, na Europa, mas a vida foi passando, os anos foram passando. Meus filhos foram crescendo, eu nem convivi com eles. Quando eu sentia culpa por não conviver com eles, eu dizia para mim mesmo, eu estou trabalhando no patrimônio deles, é para o bem deles que eu estou entregue ao trabalho. E pagava profissionais muito bem qualificados para preparar meus filhos para cuidar da empresa. E eu fui muito bem sucedido nisso. Eles são bem qualificados e cuidam muito bem da empresa. Mas o tempo passou e eu envelheci, sem perceber. Eu nunca tinha pensado na morte. Comecei a ter doença e mais doença, até que um dia o médico me proibiu de ir na empresa. Você precisa se aposentar, você não pode fazer na empresa. Nesse dia, eu percebi que eu estava perto de morrer. Eu nunca tinha pensado no fim da vida. Eu percebi que a porta da morte agora está na minha frente, é só questão de tempo para ela abrir. Nesse momento que eu percebi que a vida acaba, eu olhei para trás. E a minha vida tinha perdido completamente o sentido. Todos os meus valores caíram por terra. Nada daquilo, mais nada para mim. A sensação que eu tenho é que mentiram para mim lá no começo da minha vida. Eu passei a vida inteira correndo atrás dessa mentira. E só agora, que eu estou na beira da morte, que eu não tenho mais energia nem saúde, é que eu percebi que era uma mentira. Velho, imagina isso na minha cabeça, velho. E, caraca, ele está verbalizando como história dele tudo que a minha intuição me diz quando os mais velhos me falam que essa angústia sua é ímpeto da juventude, você tem que segurar sua onda, garante seu diploma, você vai arrumar um emprego como advogado, você vai montar um escritório de advocacia.
estavam prevendo minha vida, eu falava, mas eu só vejo angústia, né? Isso é questão da idade, isso passa. Passaria, como eu vi passar por um monte de gente, de uma forma melancólica, na forma da sensação de inutilidade, de impotência, de que a vida é assim mesmo e é só isso. É que eu saí desse cara, velho, pedi desligamento da universidade. Fui para a universidade, pedi meus documentos, falei, me dá meus documentos, velho. Não é por aqui, eu não sei por onde é. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei do que eu estou atrás. Mas viver essa vida, que eu já estou vendo que é sem sentido, eu não vou viver. Prefiro morrer, prefiro não viver, do que viver essa vida previsível que está na minha vida, garantindo só patrimônio. Tem que ter algum sentido. Eu vou procurar esse sentido. Ou eu vou encontrar, ou eu vou morrer procurando. E saí, mano. Peguei o cabelo na mochila e fui para o mundo. Aprendi a fazer artesanato com os hippies, dormir no acostamento, debaixo de marquise, papelão. Fui ver o mundo do outro lado. Logo perdi meus documentos, fiquei sem as identificações de classe que eu tinha carteirinha do Exército, como aluno da SpaceX, eu tinha segurado a carteira funcional do Banco do Brasil, eu tinha uma carteira em inglês de um curso de controle mental, eu tinha a carteirinha da faculdade, eu tinha uma carteirinha filho do coronel de infantaria. Com aquelas carteirinhas, velho, eu não conheceria o sistema de segurança pública. Eu perdi, e junto com essas carteiras, eu perdi todo o respeito social. Só que eu já sabia qual era o respeito social. Se eu quisesse o respeito social, eu tinha que ficar na classe que eu estava. E na classe que eu estava, eu tinha que violar minha consciência, eu tinha que massacrar meu sentimento. O preço do respeito social me pareceu muito alto. Então, eu abri mão do respeito social. Eu sei que eu vou ser tratado como mendigo, mas não importa. Eu estou procurando um sentido para a vida. E quando eu comecei a ser tratado com desprezo, com suspeita, com violência, com estranheza, eu achava graça. Era isso que eu via nos meus iguais, com relação a pessoas que eu achava interessantes e eu não podia me aproximar. Porque nem essas pessoas me aceitavam como um ser igual, porque eu tinha marcas de uma outra classe. Eu tinha uma roupa de marca, eu tinha um aspecto de rico. Então eu não conseguia conversar livremente com pobres, com mendigos, com gente de rua, porque eles se modificavam para mim. Quando eu estava já na mendicância, dormindo em papelão, aí eu via sinceridade. Pela primeira vez, eu vi o mundo ser sincero comigo. Os mais pobres, os mendigos, os seguranças, os porteiros. Todo mundo mostrava a cara que tinha. Quem era legal, se mostrava legal. Quem era interesseiro, se mostrava hostil. Então foi uma fase, para mim, de encanto. Apesar de toda a balbúrdia que causou na família, eu acabei banido familiar. O encanto, para mim, percebi que, pela primeira vez, eu estava vendo o mundo ser sincero. E todas as purezas físicas que eu tinha que encarar, eu tinha sido preparado pelo Exército para encarar. Eu tinha tido treinamento militar. Então, todas as durezas, para mim, eram resolvíveis. Aquele desconforto material foi compensado com um conforto interno que eu não conhecia quando eu tinha conforto material. Quando as pessoas falam, pô, você largou o seu conforto, as pessoas não têm ideia como eu me sentia desconfortável. Porque o conforto material não me satisfazia para nada. As durezas do Exército pareciam velhas conhecidas. Tanto que quando eu tinha feriado, férias, da faculdade, então eu saía de carona. Eu nunca tive mesada, né? Essa vantagem eu tive. Meu pai tinha grana, mas nunca me deu mole. Nunca me deixou carro na mão, não me tratava como playboy. Eu tinha um nível social, mas para arrumar dinheiro eu tinha meus corre. Então eu viajava de carona, sem grana, ou com pouca grana. Ficava um mês dormindo no chão, porque não tinha dinheiro para hotel, convivendo com mendigos, aprendendo a língua. Mas aí voltava ainda para a minha classe. Eu estava como que fazendo estágios, sem perceber. Eu estava fazendo estágios para o dia em que eu fui definitivamente, sem volta. A última frase que eu ouvi foi: você para nós é um filho morto. Não conte conosco para nada. Se cair na mão da polícia, se cair em hospital público, se vire, você não tem mais família. E assim não foi só a família próxima, foi toda a parentada e todos os amigos e conhecidos, todo mundo cortou relações. Eu praticamente mudei de mundo dentro do mesmo mundo. E me encantei muito mais com o mundo que eu passei a frequentar, porque no princípio, velho, eu fui pro bicho, eu não tinha trabalho. Eu fui pro meio da estrada, que era caminhoneiro, era puta, era ladrão, bundista, assaltante. Eu estava no meio da marginália, velho. Eu sabia me defender porque eu tinha o Exército por trás de mim, né, na minha formação. Então, aquilo ali para mim era muita novidade. Era muita história. Eu era um ouvinte. Eu provocava as histórias. E as pessoas gostavam de contar, porque não encontravam para quem. As putas, por exemplo,
têm uma necessidade afetiva muito grande, pelo menos as que eu cruzava no meu caminho, tinham uma necessidade afetiva muito grande. E eu não tinha nenhum interesse sexual ali. Meu interesse era humano, eu queria ouvir essa história. Como é que você chegou a ser puta? Como é que você chegou nesse... Você vem de onde? Seus pais. E ninguém perguntava isso para elas. Então elas me contavam, e eu colecionava histórias e ficava observando como funciona a estrutura. Como essas pessoas foram vítimas de crime de Estado. Mas eu diria que 100% dessas pessoas que eu cruzei, que eram bandidos, que eram putas, que eram fudidos, ladrões, vagabundos, todos eles sofreram crime de Estado, tiveram seus direitos constitucionais violados pelo Estado, antes de se tornarem o que são, foram violados pelo próprio Estado, pela própria sociedade. E eu estava vendo isso ali, junto, em loco, ganhando respeito à medida que eu sabia me defender. E aprendendo mais do que tudo, e vendo um outro mundo que eu não imaginava que acontecia. E vivendo como um local. Eu não estava ali de visitação, eu não estava num programa universitário, eu não estava de férias. Eu passei a viver esse mundo. E evitar esse submundo e viver mais perto das periferias quando comecei a ter filho. Que aí eu já não podia mais conviver com um risco de vida tão próximo de mim. Na primeira época, mas eu tinha certeza que eu não chegaria nos 30 anos. Porque a vida nesses meios, ela é muito efêmera, você convive com a morte muito de perto. Você vê uma pessoa morrer que você conheceu semana passada. Você está convivendo, o cara toma um tiro, uma facada. Vai em cana, reage, a polícia mata. Você tem muitas histórias assim, facada, roubo. Então você se sente em risco também o tempo todo. Eu dizia, eu não vou chegar nos 30, mas eu vou ver como eu quero viver. Mesmo que eu estou vivendo o que eu quero. Não moldado, ameaçado pela sociedade. Porque a sociedade ameaça você. Quer, né, vai se dar mal. Parece que a família torce contra, né? Você vai ficar doente, você vai ficar na miséria, você vai passar fome, você vai ficar aleijado, você vai ser preso. Mas aí o tempo foi passando, velho, eu não morri. E aí tive que criar meus filhos nesse meio. Aí comecei a fazer artesanato, comecei a evoluir no artesanato para poder vender. E aí voltei a entrar em contato com o meio da classe média, porque até nesses anos que eu larguei a faculdade, que eu vivi na periferia, eu não ia para... convivia com classe média. Eu não via classe média, eu não via mais universitário. Eu estava nas periferias. Quando eu precisei vender artesanato para comprar comida boa, orgânica, integral para os meus filhos, aí eu tinha que vender no meio da classe média. Aí eu reencontrei aquele linguajar universitário. Sabe? Que eu cheguei na música, dar uma olhadinha e comecei a conversar. E ali eu conversava de uma maneira muito diferente que eu conversava nas periferias. Eu já tinha mudado de língua. Comecei a transitar entre os dois mundos, que são um se sentindo superior, o outro se sentindo inferior. E um marco nessa dualidade foi quando eu estava em Marcande, na Bahia, que é uma ilha. Eu morava num morro que não tinha energia elétrica nem água. A água a gente descia para pegar no poço. Tinha 3 poços em volta do morro e toda a população do morro descia para pegar água no poço. Eu levava na balança 2 latas d'água. Eram 2 viagens para encher a casa de água para um dia. Então, todo dia eu tinha que descer e subir 2 vezes, carregando para abastecer. Eu e toda a população do morro. E nisso, que era uma academia para mim, né? Eu era novo, eu fazia, mas eu via as pessoas fazendo isso com dificuldade, mais velhos e tal, ninguém reclamando. Todo mundo fazendo isso, e na hora de coletar, não tinha ninguém deprimido. O nível de alegria no morro era incrível, mano. E eu vinha de um meio social em que qualquer um que estivesse numa situação daquela entraria em depressão profunda, talvez se matasse. Aí eu tive um estalo. Velho, essa é a gente mais forte que tem na sociedade. Eu estou entre os mais fortes. Só que eles se sentem mais fracos. Eles não conhecem a sua própria força, a sua capacidade de resistência, de superação de dificuldade, de conviver com problemas graves, de familiares, de demência, de maus tratos do Estado, de perseguição. Uma injusta que gera uma perseguição permanente. O cara tem uma passagem policial, fudeu a vida para ele, mano. Toda coisa que acontece, a polícia já conhece, já chega batendo, já chega arrebentando, acha que não é gente. Quer dizer, pessoas que convivem com problemas incríveis, são sabotados sociais, são desprezados pela sociedade e têm uma capacidade de resistência superior a qualquer outra classe que eu tenha convivido.
Esses é que tem que ter a consciência. Ali que eu encontrei a sabedoria, ali que eu comecei a distinguir o que é saber, o que é sabedoria. Na academia está o saber, mano. Ali está a sabedoria, está o coração. Só que a gente precisa juntar o cérebro e o coração, mano. É preciso chegar nessa moçada consciente de que eles foram roubados no direito de acessar o conhecimento. Então a gente não tem que chegar lá para ensinar os coitadinhos, não. A gente tem que chegar lá para passar o conhecimento para os fortes. E dizer para eles, vocês não são fracos não, velho. Isso é massacre publicitário ideológico. Vocês são os mais fortes. Vocês carregam a sociedade nas costas. É a classe dos fudidos que carrega o mundo nas costas. Que constrói tudo, bota tudo para funcionar, costura cada roupa que se veste, cada sapato que se calça, levanta cada parede que se vê, bota asfalto na rua, planta, colhe, traz, serve. É a galera mais forte, mano. Eles têm que ser servidos dos seus direitos. Só que na academia, eles embutem nos ensinamentos um sentimento de superioridade social, que é exatamente para esse sentimento de superioridade afastar o acadêmico da realidade da periferia. Ele se sente destacado, ele se sente desconfortável. Ele é convencido de que ele detém uma certa superioridade, que o conhecimento dele é um capital de valor social. Ele não pega aquilo como um direito de todo mundo. Ele pega como uma valorização dele, pessoal. Eu tenho meu título, eu tenho um valor social. Não passa pela cabeça que é preciso passar esse conhecimento para todo mundo, que a gente está em busca de harmonia social. Consciente ou inconscientemente, a humanidade caminha em busca de harmonia coletiva. E a gente vem nessa lida há muito tempo. E a gente não toma consciência disso porque não tem nada que aponte esse caminho. Qual é a escola que prepara a pessoa para integrar harmonicamente uma sociedade que busca equilíbrio? Nenhuma. As escolas preparam competidores para o mercado. É o sequestro do Estado pelo poder econômico financeiro, que cria mentalidade competitiva, que são contra a cooperação, a solidariedade, a não ser a nível de publicidade. Solidariedade plena e profunda não é permitido, e tudo se faz para impedir que isso aconteça. Quem é que pode negar, velho, que uma população fica muito mais garantida se ela tem instrução de verdade da sua formação, da geografia, da sua história, da formação da sua etnia, das etnias brasileiras, da formação, como é que o território foi ocupado. Uma população consciente da sua história, com autoestima, bem informada, bem alimentada. Não é melhor uma população assim para qualquer país? Por que não há um investimento? Por que se chama de custo social o que seria investimento na formação de um povo? A partir do ensino básico, fundamental. Por quê? Porque a ignorância é uma estratégia de dominação, é preciso manter a ignorância. O ensino, ele ganha qualidade no nível de preparar para o mercado, para trabalhar para as empresas, gerar lucro. Esse é o ensino que interessa. O ensino humanista não interessa. Ainda cria-se a dicotomia social. Nós estamos numa sociedade competitiva, conflituosa, e ela estimula os conflitos. É esquerda e direita, é conservador e progressista, e os acadêmicos se deixam pegar por isso. Nós não estamos entre esquerda e direita, nós estamos entre empresarismo, que é uma sociedade que tem no seu centro de importância interesses empresariais, e o humanismo, que é uma sociedade que tem no seu centro de importância o ser humano, a sua formação, investimento na formação de um povo digno, íntegro, com conhecimento e autoestima, que possa enxergar com senso crítico a realidade para decidir coletivamente como resolver os seus problemas. Mas isso não interessa. Pega aí na história política brasileira, da política institucional, qualquer governante que investiu na educação. Getúlio Vargas, que criou a lei obrigando toda criança a frequentar a escola, a obrigatoriedade do ensino, foi criado na época de Getúlio Vargas. A pressão sobre ele foi tão grande, não foi só isso que ele fez, não, fez várias outras coisas em benefício do país. Foi levado ao suicídio com a pressão. O João Goulart contratou o Paulo Freire, depois daquela experiência de 40 horas no sertão, que ele botou analfabeto para ler em voz alta em 40 horas de aula. Que lá no sertão de Angicos, no Rio Grande do Norte, chamavam de praga comunista, que ensinar o peão a ler é comunismo. O peão tem que ser ignorante para se deixar explorar. E aí teve o Plano Nacional de Alfabetização. Foi anunciado e milhares de professores vocacionados se inscreveram nesse plano, porque era paixão do vocacionado exterminar o analfabetismo em território nacional. E esse era o objetivo declarado desse plano, exterminar o analfabetismo em território nacional. Colocar todo
em condições de ler. E o Paulo Freire ia dirigir esse plano. Ele foi derrubado coisa de 3 meses depois, o João Goulart. E aí os militares que receberam a determinação de colocar na lista dos subversivos e terroristas todos os inscritos do Plano Nacional de Alfabetização. Você vê o terror que a elite tem de alfabetizar, de realmente instruir a população. Professores que não tinham nada a ver com a atividade político-partidária, que se inscreveram pelo sonho de alfabetizar os analfabetos, estavam classificados como terroristas, muitos foram presos, vários tiveram que fugir do Brasil, e não representavam ameaça, a não ser para a estrutura social, com essa intenção longínqua de educar a população. Ô, velho, se não me interromper, eu falo pra caramba, você tá vendo, né? Tá. Deixa eu falar um pouquinho agora também. Ô, Eduardo, eu concordo, corroboro com cada coisa que foi dita. O problema é que hoje o sistema não mudou. A gente se encontra no mesmo sistema. Muda-se as caras, mas a roupa é a mesma. O que eu vejo hoje, hoje o meu público maior aqui são de pessoas com mais idade, aposentados. E assim, em alguns momentos da vida, a gente sente que a vida te chacoalha para te mostrar o caminho que você deve seguir. Mas ela não te dá um novo sentido. Aquele sentido já vem da infância. Eu te garanto que a inquietação que você sentia, desde pequeno você sentia. Aquela conversa com aquele senhor foi o botão de liga e fala, vai, é a hora. No meu caso foi um pouco diferente. Ou vai ou perde. No meu caso foi um pouco diferente. Eu sempre tive essa inquietação. Sempre foi assim. Só que eu já saí de lá de baixo. Eu saí de lá da roça mesmo, literalmente dentro de uma carvoeira. Foi 8, 12 anos trabalhando numa carvoeira junto com a minha família. Ou você trabalha ou você não come. É assim. Então foi nessa luta, nessa batalha para você chegar em algum lugar. Mas você sabe quando você se sente que fala, poxa, eu posso fazer mais. Eu consigo fazer mais. Mas aqui onde eu tô, não dá para mim expor tudo. Então, eu fui seguindo minha vida. Com o tempo eu fui para Minas Gerais, saí de Goiás, fui para Minas Gerais. Cheguei lá, conheci minha esposa, tive meus filhos. E quem me deu o primeiro empurrão, que ela falava, você merece ter o conhecimento. Você merece. Vai fazer uma faculdade de Direito. E era meu sonho. Meu sonho era lutar por ideais. Falar, olha, quero lutar por ideais. Todo estudante de Direito tem esse sonho, de lutar por ideais. Só que a hora que você chega na faculdade, às vezes o caminho não é bem aquele que você tinha traçado. Então você vê que tem mais gente ali se preocupando em quem vai se tornar juiz, quem vai se tornar isso ou aquilo, do que realmente querendo mudar as coisas. E você acaba vendo que, poxa, será que eu vou conseguir? Mas aí você para pensar, não, mas pelo menos eu vou mudar a minha vida. Isso é força. Só que uma coisa eu sempre quis, o conhecimento. Uma coisa eu aprendi desde pequenininho, que se você, a maior arma que você tem contra o sistema chama-se conhecimento. Isso é inegável. E eu fui trabalhando para adquirir esse conhecimento. Formei, estudei pós-graduação e curso fora e tal, e eu busquei o conhecimento. Só que o conhecimento que você adquire, ele é moldado. Ele não é o conhecimento necessário. Ele é moldado. Ele é moldado para você estar dentro de um sistema, onde nesse sistema você simplesmente vai fazer o que todo mundo quer. Eu me tornaria o seu pai. É aquilo que o sistema te faz. Mas eu ainda tinha aquela inquietação lá dentro. E tive a minha primeira filha e trabalhei mais, batalhei mais, porque eu queria dar uma vida melhor para minha primeira filha. Veio a segunda, ela veio com autismo. Ela trouxe uma visão diferente para mim. Eu comecei a perceber que ela não se preocupa com o que o outro quer, ela se preocupa com o ser dela, o que ela quer. Isso faz bem para mim, é isso que eu quero. Isso faz bem. Então, eu comecei a ter os dois mundos, porque eu comecei a ter essa vivência com ela. Então, eu me formei, e a vida vem e você pensa, eu quero deixar uma segurança para minha filha, é onde você vai batalhando. Final do ano passado, a vida te empurra. Minha esposa tinha feito um concurso há 5 anos atrás, 4 anos atrás, e em janeiro falou, Sandro, estamos chamando a sua esposa.
A gente já nem lembrava do concurso mais. Falei, então vamos embora. E nisso, eu estava fazendo prova para juiz, faltava meio pontinho para me passar. Falei, mas vamos largar. Eu nunca quis ser juiz, eu nunca quis ser procurador, eu gosto de ser advogado. É o meu, é o chamado. Igual o seu chamado era conhecer a vida ali na periferia, dos pobres. Isso eu tive. Isso eu tive. Eu queria o contrário agora. Você vê tanto que vidas diferentes que parecem antagônicas e elas convergem. Então, isso É, eu tive lá. posso te fazer uma pergunta, mano? Pode. Você não sentiu com o tempo, com essa ascensão, com esse acesso que você foi conquistando, que se pode dizer de classe social também, começar a brotar à sua volta um certo meio falso, um meio forjado, um meio não sincero, aonde você vai, os meios que você frequenta, os lugares onde fica essa classe, condomínios, não dá uma Um sensação meio não. de mundo Um meio fabricado? não. Um 75, 80% a mais. Era isso que eu Né? Não um intuía e me meio. incomodava. Eu não conhecia o outro lado, né? Como você não conhecia esse lado, né? Você viu a falsidade chegar, essa sensação de falsidade eu tinha direto, mas eu não tinha vivência para saber que era falsidade com certeza. Eu não tinha visto a sinceridade ainda, que você conheceu desde criança. Eu fui conhecer depois que eu saí da academia. Aí que eu fui ver a sinceridade na pele. Porque você não vê a sinceridade se você visita o lugar. Você vai no lixão, mas você volta para a sua casa de classe média, você tem uma noção, você não sabe o que é. Você só vai saber o que é se você for um deles. Se você tiver isso também. Se você estiver dependendo de encontrar coisa. Correndo os mesmos riscos cotidianos. Aí você começa a perceber como é que é. A academia dá falsa impressão a essa classe que vive com seus direitos garantidos, com certos privilégios, dá a impressão a eles que eles conhecem essa realidade. Eles não conhecem, porque nunca vivenciaram. As vivências que eles fazem são vivências programadas. É visitação e retorno. Sim. Entendeu? Não tem aquela sensação de Isso eu aprendi muito na faculdade. que eu tive com meus filhos, por exemplo. Isso, Eu protejo meus filhos, eu não tenho o que isso eu proteger. já comecei. Sacou? Eu dormi com meus filhos. Isso eu já comecei. Porque Foi. Eu eu comecei tinha a um critério. vivenciar isso na faculdade. Não, o que eu vou Pode complementar falar. é que quando eu cheguei Acabou? nesse ponto da sociedade, eu cheguei com conhecimento que eu carregava da classe que eu nasci, das escolas que eu estudei. Eu cheguei nesse meio sabendo que o arroz integral alimenta, que a comida industrial envenena, que o açúcar refinado faz mal. Então eu só admitia açúcar mascavo, arroz integral. E toda vez que, depois que eu comecei a ter filho, eu comecei a ter casa também. Mas às vezes a situação econômica era tal que você sabe que a coisa sempre estoura em quem tem menos, né? A crise começa a bater sempre em quem tem menos. Então, a primeira coisa que eu parava de comprar era artesanato. Então, várias vezes eu fiquei numa situação que, se eu pagasse as contas, o aluguel, a luz, a água, eu não ia ter dinheiro para comprar a comida que eu comprava. Eu ia ter que comer comida industrial, que é mais barato. Eu não tinha dúvida, mano, eu entregava a casa. Vamos para o papelão. Arruma as mochilas. O que não der para carregar, vamos vender, vamos entregar, vamos dar. E vamos para a rua, porque na rua eu não pago luz, eu não pago água, eu não pago aluguel, eu tenho arte na mão, eu pego um durepox, faço um doente sentado num cristal, tocando saxofone, vendo por 50 conto, entro no restaurante natural. Vou comer arroz integral, comida orgânica, saio de lá com pão integral, um queijo de soja, vou dormindo no papelão, já passei na loja de eletrodomésticos, já conversei com os vendedores, eles já estão guardando para mim uma caixa de geladeira, uma caixa de fogão, eu chego lá com as crianças, já vou dormir na rua, lá em Belo Horizonte, sabe a Praça 7? Não tem a Marquise do Itaú? A Marquise aglomera um monte de gente dormindo. Eu dormi ali, no meio de um monte de gente desabrigada. E eu me sentia privilegiado. Eu tinha um papelão da melhor qualidade. Meus filhos estavam com banho tomado, que eu arrumava logo uma portaria, um garagista que deixava eu chegar num tanque. Aí no fim do dia eu escovava os dentes dos meus filhos, dava um banho neles, todo mundo dormindo limpo, de barriga cheia. Eu tinha pão integral na minha mochila. Às vezes tinha grana para comprar o jornal do dia. Enquanto eles dormiam, eu estava lendo o jornal deitado. E à minha volta, as pessoas sem informação nenhuma. Dormindo na pedra portuguesa, sem escovar dente, comendo só porcaria. E eu convivia com aquilo. Então, eu sentia, ali eu ainda me sentia privilegiado, porque eu tinha informação. Meus filhos não adoeciam.
E eu tinha medo da medicina. Eu tenho uma visão da medicina bem ruim. Né? Eu acho que os médicos são formados por laboratórios farmacêuticos e pela indústria médica. Eles desprezam os conhecimentos ancestrais, que estão nos remédios naturais, em nome de laboratórios farmacêuticos que fazem eles acharem que a medicina natural é uma ignorância, é superada. Médicos de sentimento, que são induzidos a não envolver a afetividade no trabalho. Eu acho que é o contrário. Um médico ele tem que amar irrestritamente a humanidade. Irrestritamente. Eu concordo Qualquer com profissional. Bezerra de Menezes, que diz que uma pessoa que não tem condição de largar um prato de comida na primeira garfada, ou não tem condição de tirar a cabeça do travesseiro no mesmo instante que acabou de encostar, não tem condição de ser médico. Ou você tem disposição para o sacrifício, ou você não pode trabalhar com sofrimento humano. Medicina é vocação, é sacerdócio. Não pode ser negócio, não pode dar lucro, tem que dar satisfação à alma. E eles fizeram da medicina uma mercadoria. Então não interessa a saúde, interessa a doença. Doença dá lucro, saúde não. Então você veta as informações que mostram que a alimentação industrial envenena. Você não pode divulgar isso. O MST é perseguido por quê? Ele não usa agrotóxico. O MST só usa comida orgânica. O maior produtor de arroz orgânico da América Latina, o MST do Rio Grande do Sul. O MST doou 250 mil toneladas só durante essa pandemia, doou de alimento, cara, orgânico, plantado. Não sai em lugar nenhum. Uma entidade altamente humanista, que contesta várias falcatruas agrícolas do sistema que domina a agricultura, que é do veneno, que é do fertilizante químico, da comida que quem produz não está lá, velho. As fazendas que usam agrotóxico são aquelas fazendas em que o dono não está na fazenda, é só funcionário ali. Então ele manda tascar veneno, ele não está nem aí para os mananciais. Quem se preocupa com agrotóxico é a agricultura familiar, que é a família que mora lá. Eles é que teriam que entrar em contato com o veneno, então eles não querem veneno. E esses são mal vistos pelo sistema social. São vistos como subversivos. É bem assim. Precisa quem bota 70% da alimentação nos CEASAs do Brasil todo. 70% da alimentação é agricultura familiar. O agronegócio, chamado agronegócio, é agricultura de exportação, altamente envenenado. Eu passo por situações assim, burlescas, velho. Da menina falar comigo com o avô dela, um grande plantador de soja lá do Paraná. Falou com ela: não consuma soja para nada. Soja não é para comer, soja é para ganhar dinheiro. Olha o que o plantador diz. Está consciente do veneno que ele usa. E o Estado tem consciência disso, a sociedade tem consciência disso. A ração para os cachorros, para os gatos, todas elas têm transgênico. E os caras têm tanta consciência de que o transgênico é cancerígeno, que tem uma ração especial, muito mais cara, para gente mais bem informada, com mais grana, que vem escrito do lado de fora, sem transgênico, sem conservante, sem corante. O quê? Está dizendo o quê? Que aquilo ali faz mal. Se você não quer esses venenos para o seu cachorro, você compra a ração mais cara, que não tem transgênico, porque transgênico faz mal e a sociedade sabe disso. Mas não se abstém de serviço à população. Você vê biscoito de criança com tezinho de transgenia. E é um problema você dizer porque você passa por maluco. Fala, cara, isso aqui é cancerígeno. Eu dou isso para o meu filho desde que ele nasceu. Não pegou câncer. O nego não pensa a longo prazo. Nós estamos na sociedade da superficialidade, do imediatismo, da visão pequena. Né? Não se aprofunda nada. Você vê como é que... Radical significa ir à raiz, não é isso? É buscar Exato. coisas. Na nossa sociedade, se induziu a você ouvir a palavra radical e ligar desagradável. O cara é radical, ele é agressivo, ele é intolerante, ele é briguento, ele é problemático, ele é polêmico. Né? Ele é tudo de ruim. Por quê? Porque é uma forma de você condenar subliminarmente a atividade de refletir profundamente. Isso é papo cabeça. Isso aí é teoria da conspiração. São estratégias de educação mental que dispersam. Sabe o que eu acho engraçado, Eduardo? Só Sim. interrompendo um pouquinho. Sabe o que eu acho engraçado? É isso. Lá atrás eu estava te falando que eu busquei o conhecimento e eu achei uma coisa engraçada. É possível fazer o inverso. Quando você chega numa faculdade, eles mudam até a sua sua forma de falar, sua língua, o juridiquês, isso é contrário. E é igual, eu gostei da fala que você falou sobre medicina, que medicina é amor, direito também é.
Sabe o que eu acho engraçado? É uma coisa que eu sempre amei. Hoje, aqui no canal, são pessoas, muitas tiveram acesso à cultura, conhecimento, e muitas não. Hoje eu faço o inverso. Eu traduzo de lá para cá. Eu pego palavras difíceis, eu pego coisas difíceis, traduzo e passo para eles. Por isso que isso aqui que a gente está fazendo, é como eu te disse, foram histórias de vida antagônicas, mas é assim, numa subida e numa descida, chega um momento que elas se encontram. E eu acho que o encontro aqui é o quê? É transmitir o saber, transmitir o conhecimento. Você desceu até aquele momento para tomar aquele conhecimento e repassar. Eu fiz o contrário. Eu subi nas altas, né, classes. Hoje eu lido com senadores, ministros da justiça, mas para quê? Porque o que eles falam não chega a quem ouve. As falas deles são difíceis, as falas deles são para enganar, as falas deles são para subverter. Hoje, a gente vê aí um sistema que elege presidentes, que cria todo esse mecanismo que a gente conhece, com palavras superávit, com palavras do tipo superendividamento, com palavras do tipo lei da responsabilidade fiscal. O que é isso? O que é isso? Para quem não teve digamos, esse privilégio do saber. Esse privilégio do saber. Então, essa é a questão. É o amor no saber. No saber. Mas o amor ao próximo para transmitir o saber. Eu acho que a gente chegou nessa sintonia. Nessa sintonia. E assim, independente de onde você chega. Hoje é muito engraçado. Você está vendo aqui, tem 500 pessoas nos assistindo agora, ao vivo. São 300 mil inscritos. Eles estão aqui não é para ouvir um advogado, um juridiquês. É para mostrar para eles pessoas que jogam a verdade na cara deles de forma que eles entendem. Por isso que eu quis te trazer aqui. Por isso que eu quis te trazer. Você tem uma versão que eu sei que eles vão gostar de ouvir, porque você fala a verdade. Às vezes a verdade ela não é benquista. São os poucos selecionados que querem ouvir a verdade. São poucos selecionados. Ela não é benquista. Mas é isso que a gente faz. A gente traz a verdade. Pode continuar, eu te interrompi, né? Na sociedade da mentira, a verdade incomoda, entendeu? Você não é bem visto. As pessoas nem acreditam, às vezes. Nem acreditam, porque estão com a mentira. Conhecer a Você nação. sente muita hostilidade? Não, peraí. Você saiu de cima, vou te fazer uma pergunta agora. Você saiu de cima, você conheceu a parte... Saí de uma classe média alta. Uma classe média. Mas você chegou lá embaixo, você conheceu... tem uma frase sua que eu acho até legal, que é: você prefere a sinceridade de uma versão do que a falsidade num sorriso. Prefiro... essa frase que você está sendo delicado. Eu prefiro um pé na bunda sincero do que um sorriso falso. Essa é a frase. Perfeito, perfeito. Mas o que eu acho... Isso, mas o que eu acho legal disso? Quando você estava lá embaixo, você recebeu, você aprendeu o pé na bunda sincero e os sorrisos falsos enquanto você estava na classe média. Hoje, a coisa mudou, porque você tem poder de espalhar o conhecimento. Isso é o que hoje muitos chamam de influenciadores. Tem os do bem e o do mal. Mas hoje você consegue. Quando você diz, grande parcela te dá um respaldo. Eu sou um bebê perto do tempo que você já tem. Eu tenho 4 meses que eu tomei voz além dos meus clientes ali do escritório, que eu tomei voz, que eu tomei notoriedade. Você é muito hostilizado? Porque hoje eu sou muito hostilizado. Charlatão, falso. Eu sou muito conhecido. Não, eu sou. Muito conhecido. Às vezes na frentista. Eu fiquei orgulhoso, mano, de parar em Brasília. Cheguei no eixo monumental, falei, tem que ter um estacionamento. Aí na catedral tem um estacionamento. Eu queria parar para olhar ali. Eu passei uma parte da adolescência ali, né? Aí eu parei, tinha um estacionamento de graça. Parei, desci da Kombi, e aí vi os camelôs, e fui chegando perto. Aí os camelôs me reconheceu e me deu um presente. Ele pegou uma estatuetazinha, eu não sei onde é que ela está por aqui em algum lugar. Que ele chegou aqui, cara, eu conheço você da internet, eu queria te dar isso aqui de presente. E foi lá e botou meu nome.
Aqui, ó. Tá vendo? Botou aqui Eduardo. Uhum. Ser reconhecido assim por um camelô, velho. Um cara que tá na É base, bom. é um explorado, um cara que é um excluído, que tá ali sobrevivendo, é um guerreiro. Isso me deu um orgulho muito grande. Eu nunca tive intenção nenhuma de esclarecer os outros, velho. Eu nunca tive intenção de ser formador de opinião, influenciador. Nada disso passou pela minha cabeça. Eu tinha intenção de botar no meu trabalho o que eu penso, o que eu acho, que eu sinto. E durante 30 anos eu fiz isso com Pergunta desprezo. da Franciela, os grandes te utilizam? Hein? Os grandes, hoje te Não, nem utilizam? olham para mim. Me olham com desprezo, é um favor que me fazem. Eu não estou de nenhum movimento coletivo, entendeu? Sou eu sozinho. A coletividade que eu me sinto parte é a coletividade humana, Você sabe o entendeu? que que eu sinto de hostilidade para mim hoje? Porque hoje eu não estou tentando mudar o mundo, mas eu quero mudar o que eu consegui mudar do sistema. Igual eu te falei da pauta da PEC popular, te falei do 14º, o povo fala que eu estou mentindo para eles, que não dá para mexer em nada no sistema e que eu estou enganando. Isso me deixa chateado. Você não pode estar Tá tão enganado. desanimado. O Diego já parte para má intenção, né? Diego nem conclui que você está enganado. Você está mentindo, está enganando. Mas a gente tem a opinião alheia. Eu tive opiniões horríveis a meu respeito ao longo de toda uma vida. Eu não, a única opinião realmente que a gente não pode abrir mão, velho, é a da própria consciência. Se eu estou bem com a minha consciência, eu vou entender quem não me entende, eu vou entender quem me recrimina, eu vou entender quem acha que qualquer coisa a meu respeito pode achar que é livre. O pensamento é livre. Se você acha que isso ou aquilo, se afasta de mim, eu não vou correr atrás de você. Eu não vou brigar porque você pensa mal a meu respeito. Eu vou saber que você está equivocado. Eu preciso da minha opinião. Eu preciso estar bem com a minha consciência, porque eu acho que isso para mim é espiritualidade. Não é religião, não é crença. Espiritualidade para mim é você exercer a vida de acordo com a sua consciência. E você dá ouvidos à sua consciência. Deixa ela pesquisar. Porque muita gente substitui a consciência pela conveniência. Você usa a consciência até onde é conveniente. A partir do momento que você perde alguma coisa, você já deixa a consciência de lado. Ah, o mundo é assim mesmo, não posso fazer nada. Espiritualidade é seguir a própria consciência, velho. Seja a crença que você tiver. Se eu estou bem com a minha consciência, o que eu vou fazer com a opinião alheia? As piores opiniões a meu respeito partiram das pessoas que eu mais amava. Meus pais, meus parentes próximos. Para eles eu fui um traidor, fui um cara que desprezou todo mundo, que não deu valor a nada, que foi ingrato, que agrediu, que teve necessidade de ferir, de fazer, causar sofrimento. Essas opiniões me doeram muito na época. Mas aí, entendendo os processos, o tempo foi passando, a gente vai amadurecendo. Eu sempre fui muito reflexivo, pensei muito no assunto, tive encontros esclarecedores a respeito desse assunto, então eu aceitei como natural. Mas aquilo me vacinou contra a opinião alheia. Qualquer opinião alheia não pode ser pior do que aquelas. Meus pais tiveram a meu respeito. Então, qualquer opinião que vier, eu respeito, como eu devo respeitar qualquer opinião. Eu não vou concordar. Né? Eu não acho que eu seja. Eu sei o que eu sou, sei o que eu pretendo. Já estou há 6 décadas vivo, estou completando 60 anos agora no fim do ano. Eu que achava que não passava dos 30, né? Dobrei a meta. Né? Passou os 30, passou os 40, passou os 50. Chegou um ponto que eu falei: o que eu estou fazendo vivo, cara? Estou cansado de falar a mesma coisa. Porque eu falo desde 19 anos. A sociedade é uma grande falcatrua, desde 1980 que eu falo isso. A sociedade é uma grande falcatrua dominada por um punhado de podre de rico. E eu estou tentando mostrar isso agora. E existe, eu nunca vi tão descarado, velho. Eu nunca vi as instituições serem tão sinceras, cortando verba mesmo da rapaziada, mas dando 1 bilhão, 1 trilhão e tantos bilhões para os bancos, ao mesmo tempo que estão regulando a mixaria para as pessoas que não têm condição de ficar em casa. Olha o argumento de que R$ 600 na mão da população mais pobre está inflacionando o alimento. Eles confiam demais. É brincar com a nossa inteligência de mais um vice-presidente É falar que é confiar, R$ 600. é confiar na implantação sistemática da ignorância. Quando os militares derrubaram João Goulart, em 64, os professores tinham carreira, os professores das escolas públicas. O plano de carreira foi congelado, os salários foram congelados. Os bancos oficiais financiaram a construção de escolas particulares.
já era a estratégia de desmonte da educação pública. Porque desde Getúlio Vargas que a população estava chegando na educação pública e entrando nas escolas. Antes não tinha. O povo ficava analfabeto. Ou ia aprender as primeiras letras na escola de fundo de igreja, para servir no balcão. Quando a população mais pobre começou a entrar realmente na escola pública, houve um processo de demolição do ensino público, embora se construíssem escolas públicas, e passou-se a estimular a criação de escolas particulares que brotaram como um monte. E aí as escolas particulares pagavam melhores salários para os professores. E os professores das escolas públicas começaram a fazer prova para as escolas particulares. Eu lembro desse processo. Era na minha infância. Os professores faziam prova para poder ganhar mais na escola particular. E quem ficou na escola pública foi quem não conseguiu passar nas provas para as escolas particulares. Ou seja, a qualidade do ensino público foi detonada nessa aí. Era o início da plantação da ignorância. Quando eu larguei a faculdade em 1980, depois de 2, 3 anos, eu voltei a vender e eu ia para as universidades para expor artesanato. E eu acompanhei a mentalidade deteriorando. Até quando eu estudei, ainda tinha um resquício de politização, se discutia os problemas sociais, se discutia as injustiças da sociedade. Quando eu voltei para vender, eu fui vendo que esses grupos que falavam da sociedade eram cada vez menores. E o grupo de consumidores era cada vez maior. As faculdades começaram a virar shopping center, começou a ter loja. As empresas começaram a fazer parceria com as universidades para... Posso contar um segredo? Houve uma despolitização. Eduardo, sabe o que eu fazia quando eu ia para a faculdade? Não desganhando os meus professores, mas eu chegava lá, eu levava o meu material à parte e eu não prestava muita atenção no que o professor falava. Eu gostava de estudar o meu material à parte. Porque no meu material, eu preparava aquilo. Eu não acreditava muito em muitas das coisas que os professores falavam. Porque a forma que eles falavam era muito decoradinho. Eles queriam um sisteminha. Mas eu gostava de estudar a fundo. Por exemplo, quando eu pegava uma matéria, eu gostava de estudar a fundo. E eu já via isso. Eu já entendia. Que ali dentro da faculdade, o interesse deles, a vontade deles não é de passar o saber, não é de passar o conhecimento. É passar o tempo. É passar o tempo. Enquadrar com a mentalidade. Assim. Então, e quando você me perguntou se eu convivi com a falsidade, eu fiz, a vida inteira eu estudei em escola pública. E olha a ironia, a vida inteira numa escola pública, para um cara gesseiro, trabalhando na construção civil, depois de casado, ter que ir para a escola particular. Lá foi onde eu conheci o primeiro contraste social. Lá eu comecei a conhecer. Aí lá eu comecei a ver como que funcionava. E eu vi que aquele sistema não se enquadrava. É isso aí que você está falando. É isso aí que você está falando. A criação de elite. Criação de sentimento. Não tem sentido. Exato. É o único sentido, velho, é material. Exato. Isso serve para pessoas que vivem como se nunca fossem morrer. E aí, no final, acabam morrendo como se nunca tivessem vivido. Repetem comportamentos. Como formiga. Quem tem necessidades mais profundas, velho, não vai se satisfazer com isso. E eu vejo muita gente que tem necessidades mais profundas, que se enquadram, tentam, são perseguidos, são retaliados, se encolhem, se frustram, se conformam e passam a ter uma vida vazia. Frequentemente vão apelar para o antidepressivo, vão precisar desenvolver algum hobby para dispersar essa insatisfação, para compensar essa frustração. É como se o trabalho não fosse para realizar a gente. O trabalho é só para ganhar dinheiro. O trabalho é uma necessidade de realização pessoal. Não é só necessidade de vivência, não. É muito pouco você ter um trabalho só para sustentar a sua vida. Você precisa se realizar no seu trabalho. É isso que eu gosto de dizer nas escolas de ensino médio, velho. O mundo te empurra com o motor do ganhar dinheiro. E esse motor vai te levar para um vazio de significação na vida tão grande que você vai adoecer. E se conseguir o dinheiro, você vai precisar desse dinheiro para se tratar. Sua vida não vai ter significado, vai ter dinheiro. Isso não vale a pena. Não acredita na sociedade porque ela mente, mano. E se o mais velho vem dizer a vocês o que vocês devem fazer na vida, observem bem esse mais velho e vejam se vocês admiram eles o suficiente para você ouvir o que ele está dizendo. Vê se você quer ser como ele. É tão negócio, mano. A sociedade prepara a gente para ser passarinho de gaiola. E eles dizem, olha, você vai ter o palpite da melhor qualidade, vai ter a bananinha da melhor qualidade, vai ter a produção, vai ter a sombra na hora certa, a água vai estar posta ali, o jornalzinho
para limpeza, vai ser tudo higienizado. Ninguém vai te dizer que você vai ficar preso na gaiola. Todos vão te apresentar as vantagens de você ficar na gaiola. E aí, quando você fala, mas eu não quero isso, eu quero bater asa. Você está louco. Lá fora tem predador, tem gavião, tem gato, não tem proteção. Você vai se dar mal, não vai por lá, fica aqui, escolhe a sua gaiola. Você pode escolher qualquer uma, mas tem que ser gaiola. E o que eu percebi, velho, quando eu cheguei na porta da gaiola e abri as asas, é que todos os prisioneiros de gaiola começaram a gritar, horrorizados comigo. Porque eu saí voando e batendo asa, era uma espécie de denúncia, de uma acusação de que eles aceitavam a gaiola para estarem garantidos. Acusava eles da covardia, do medo, da autorrepressão para se enquadrar, com medo das ameaças sociais. Eu me expus a todas as ameaças sociais e saí voando. E os que ficaram não queriam mais me ver, porque me ver era um incômodo. Daí que deu um vazio no meu entorno, que foi preenchido muito rapidamente por escória social. Aquilo que a sociedade chama de escória passou a ser o meu povo. Eu fazia parte daquilo. Eu também era reprimido quando a polícia chegava. Eu também apanhava. Eu também ia em cana. Eu estava exposto aos mesmos riscos. E eu estava no melhor lugar que eu podia querer naquele momento da minha vida. Era o lugar mais rico que eu podia estar. Era o lugar mais rico de humanidade, de solidariedade, de apoio um ao outro. Mesmo com os riscos, com todo o preconceito, com toda a perseguição, com toda a agressividade, com toda a bandidagem, pequena bandidagem ali, que era uma consequência da grande bandidagem. Eu costumo dizer, mano, que o Estado e seu aparato é a entidade criminosa em território nacional, que age de acordo com criminosos internacionais que agem dentro das leis que eles mesmos forjam. Para saquear o país, para manter a população na miséria, na ignorância. Mesmo na ignorância instruída, as classes que ascendem, elas são programadas para manter o esquema como funciona. Sim. Seus privilégios, mas não pisa fora da risca, não. Senão você perde seus direitos e seus privilégios. Você cai dos seus... O cara que é humano, o gerente, que chega para o funcionário, ele está lá responsável por 30 funcionários, sabe de um funcionário que está doente. Ah, fulano, você não está legal, eu sei que seu filho está doente. Vai para casa, mano. Tira o dia de hoje. Precisa vir, fica cuidando do seu filho. Volta depois de amanhã. Esse cara vai ser mal visto pela chefia, porque ele está sendo humano. O que a sociedade premia é a perversidade. O fulano, a empresa não tem nada a ver com os seus problemas. Você deixa os seus problemas na sua casa. Aqui você tem que produzir. Você não está distraído com problema nenhum, não. Esse é o proibido. Porque a sociedade é essencialmente perversa. O objetivo é o lucro, é o patrimônio, é o externo, é a coisa, não é o ser humano. O ser humano Perpetuação no poder. Exato. Só que eu questiono o que é o poder, mano. Eu acho que é preciso criar autonomia e autoestima nas periferias. Porque se os fortes percebem que são fortes, eles param de servir e o sistema muda. É uma questão. É o que a gente tenta. Quando eu frequentava movimentos e tal, sociais, de favela e tal, eu via nas assembleias, muitas vezes a opinião era: quando o morro descer para o asfalto, quando a periferia vier para o centro, vai ser o caos. E eu via assim, todo dia o morro desce para o asfalto e todo dia a periferia vem para o centro, e é isso que faz a sociedade funcionar. O caos vai ser quando o morro resolver cuidar da vida dele, não vão para o centro mais não. Quando a periferia resolver usar os territórios para plantar seu alimento, não quero mais emprego, não quero mais patrão, não vou lotar transporte público, vou cuidar da minha vida. Os direitos trabalhistas não foram destruídos, eu acho que é um estímulo para você dispensar o emprego. As pessoas acostumaram com a ideia de que trabalho significa emprego. E isso não é verdade. Eu não tive emprego durante a minha vida inteira, depois dos 19 anos, e trabalhei muito mais do que empregados. Nunca tirei férias. Não tive um patrão. Mas você se realizou. Você se realizou. Tem uma frase que eu não lembro quem fala, se é Einstein, que gosta do seu trabalho e que você nunca vai trabalhar um dia sequer na vida. Mas você fazia o que você gosta. Eu acho que é uma necessidade. O que eu disse para os meus filhos foi exatamente isso. Escolham para trabalhar o que vocês mais amarem fazer na vida. Se você ama passear com cachorro, vai trabalhar com isso, cara.
mas não faz alguma coisa que você não gosta, porque a vida vai virar uma tortura para você. Você vai ficar almejando pela sexta-feira, vai entrar em depressão no domingo à tarde, vai ficar louco pelas férias e vai ficar triste quando acabam as férias. É como se você morresse no trabalho e só vivesse nas horas vagas. Então é preciso criar dentro de si a necessidade de escolha. Eu quero trabalhar no que eu gosto. Qual é a minha vocação? O que eu gosto de fazer? É isso que eu quero fazer a vida inteira. Porque aí meu trabalho vai cansar. Eu não vou ficar louco na feira. Eu vou A gostar Franciele, de voltar segunda-feira para trabalhar. sim. A Franciele perguntou aqui: você tem seus filhos? Não sei a idade de seus filhos, como eles estão, como eles foram criados. E se eles fizeram o inverso contigo agora? Pensar fora da caixinha e falar: não, pai, eu quero ser um burguês, eu quero ter meu trabalho e tal, não sei se já é. Como que você encara isso? Rapaz, eu sempre me senti um recepcionista dos meus filhos, né? O que eles vão fazer da vida deles é problema deles. O que eu tinha, Boa. receber aquelas figurinhas que não tinham como se sustentar, manter eles vivos, saudáveis, dar bons exemplos de comportamento, mostrar o mundo da minha maneira, dentro das minhas condições. Eu estava na situação da maioria da população, eu não tinha grana, eu vivia com muito pouco. Eles foram para o ensino público. E eu tratei de trazer coisas, conhecimentos, outros, com livros, né, para. E eles foram crescendo. Eu queria ver quem eram. Desde pequenininho que eu olho, quem será essa figura? Ela vai levar um tempo para se revelar. Eu nunca projetei o que vai ser um filho meu. Sabe? Ele que vai decidir, isso não é problema meu. Eu já tive um trabalho para escolher o que fazer com a minha vida. Para ser o que eu sou, eles que se dêem esse trabalho. Eu não quero me dar esse trabalho, isso é com eles. E cada um tomou um rumo. Agora meu filho é músico e está até viajando comigo, fazendo som e tal. A gente estava se apresentando, ganhando grana com isso. Eu tenho uma filha que trabalha com aromaterapia, vive de emprego. Ela falou comigo: não, eu gosto de emprego. Que me dizem o que fazer, eu faço e tenho meu salário no fim do mês. Ela gosta, mas eu morreria de tédio. Eu não gostaria. Eu tenho outra que trabalha numa empresa de aviação, já ganha grana, vai para o exterior, traz coisa, tem plano de saúde. Eu nunca tive. Ela tem. Eu não vou dizer que ela está errada. Sabe? Ela tem os valores dela, tem os medos dela. Sabe? É a vida dela que ela está tratando. Eu acho ótimo. Ela precisou mesmo da medicina. Eu não tenho plano de saúde e nunca precisei. Sabe? Sempre me virei com as herveiras, com a medicina natural. Poucas vezes eu recorria a médico, inclusive com meus filhos. Eu dava uma alimentação tal e dava um trato tal que meus filhos não adoeciam. Era uma gripe, uma tosse, uma coisa que eu curava com beterraba, com mel, com açúcar mascavo derretido, sabe, com guaco, erva de Santa Maria, com as coisas que eu sabia que funcionavam, que funcionavam. Eu só levei para médico para dar ponto, porque eu não sei dar ponto em carne, e fotografia, né? Que meus filhos eram de terror. Né? O meu filho mais novo, ele não caiu do cavalo, ele caiu com o cavalo de cima de uma ponte. O cavalo quebrou as quatro patas, tiveram que matar o cavalo. E ele não quebrou o osso. Sacou? Mas aí tem que tirar a radiografia para ver se ele está inteiro, se não rachou nada. Não, mas só isso, mano. Eu tenho medo da medicina. E por esse medo, eu entregava a minha casa e ia para a rua porque eu queria comer arroz integral, dar arroz para minhas crianças, comida orgânica, nada de. Nunca dei um enlatado, nunca dei um refrigerante, um suco, uma comida industrial. Eu brigava se alguém desse. Eu não deixava. Eu queria eles saudáveis, para não ter trabalho, pelo menos com saúde. E a gente vivia muito arriscado, sempre. Por outro lado, eles desenvolveram um bom exército de anticorpos. Pode ter certeza disso. É bem assim. Eduardo, deu 1h08 de live já. Você que manda aí. Eu mando Vamos nada, encerrar? mano. Você que sabe. Tá. O pessoal tá gostando demais. E aí? Vamos marcar outro dia para a gente continuar esse papo. O dia que você quiser, o canal vai estar aberto. Tá Geralmente, o tranquilo, velho. A pessoal. gente marca. A gente Deixa eu marca. te falar. Mas pelo jeito eu tô falando só com veterano, né? Seu público é veterano, né? Sim, sim, sim. Meu público aqui, os mais novinhos aqui, Você vê, né, cara? Logo que eu peguei a são estrada aqui, senhores para você. 2 anos depois, assim, que eu estava já na estrada, que eu já estava vendendo de bar em bar, de mesa em mesa, que eu já estava voltando a questionar a estrutura da sociedade, porque antes eu estava só aprendendo a sobreviver na periferia. Foi 2 anos para aprender a sobreviver, a lidar com as dificuldades de periferia. Quando eu estava colocando o meu trabalho, e eu via, entrava nos bares, em lugares coletivos, na praia, vendendo, dá licença, interrompendo as pessoas, quando eu localizava um velhinho da alta velhice, a alta velhice eu chamo de além dos 80 anos, eu fazia questão, tinha necessidade de ir encaminhando, de mesa em mesa, mostrando, vendendo,
mas ir chegando perto. E quando eu chegava no velhinho, eu não queria vender artesanato para eles, porque eles não compram. Velhinhos e velhinhas não compram artesanato, tá mais brinquinho, pulseira, colar. Mas eu tinha um pretexto para abordagem. E a minha intenção era perguntar. Então, quando eu gostava, quer dar uma olhadinha? Não, meu filho, não compre isso não. Posso fazer uma pergunta? A vida passa muito rápido? Ou então, a vida vale a pena? O que você acha da vida? O que você acha do tempo de vida que você levou? Passa rápido, passa devagar? Você gostou de ter vivido? E as respostas que eu fui colecionando, cara, só me confirmavam a validade de eu ter me colocado em risco. A vida passa muito rápido. Eu passei a vida pagando carnê, pagando prestação, consumindo, juntando patrimônio. Para quê? Eu não pude viver. Eu queria ter tratado com mais afeto. Eu nunca pensei que eu fosse ficar velho. E outra coisa que eu reparei, são raríssimos os que chegam na alta velhice. Porque uma frase comum a todos eles era que todo mundo que eu conheço já morreu. Hoje eu estou com quase 60 anos, velho, e eu olho para minha carreira de vida assim, e vejo quanta gente veio morrendo no caminho, quanta gente da minha idade que morreu, meus contemporâneos. A maioria não chega na velhice. Eduardo, eu sou Aí fã eu, demais eu sou fã demais do Cortella. Ele falou uma coisa que eu achei interessante demais, inteligente demais. Hoje, o velho de hoje, né, que dizem velho, porque não é velho, é uma pessoa mais experiente. Ele é uma classe que carrega mais peso do que as demais. Antigamente, igual, o meu avô morreu com 42 anos. Então, lá atrás, dava uma certa idade já estava morrendo. Hoje, a pessoa com 60 anos, ela está com o pai vivo, ele tem que cuidar do pai, às vezes que já está com idade mais avançada. Ela está com os filhos pequenos, que está cheio de neto e os filhos lotados de trabalho. Então, hoje a pior idade que você deve estar, dependendo da situação da sua vida, é nesse limbo aí entre os 55 e os 70. Porque você está cuidando do seu filho, do seu neto e ainda dos seus pais. Então, olha, a classe que mais carrega pedra, como se diz, a faixa da humanidade que hoje que mais carrega pedra, no momento, é esse. Porque a expectativa de vida aumentou. Hoje, segundo o IBGE, 79 anos é a média mínima. Então, hoje, não é incomum você achar pessoa de 80, 90, 95, 97 anos. Não é incomum. Antigamente, isso era um ancião. Hoje, não. é E verdade. quem está segurando o bet hoje, muito, é esse de É 60, aposentado. É 70, verdade. Tá cuidando da entendeu? família com aquele salário mirrado que eles ganham, né, velho? É fato, mano. É fato social, comum. Mas a criação que eu dei aos meus filhos não permite que eles cometam esses abusos, não. Hoje eu não cuido bem nem de mim mesmo, mano. Depender de mim vai se dar mal. Mas, Da sua vida, a gente se dá super bem, entendeu? Mas ninguém vem abusar, não. Até porque eu não tenho para ser abusado, né? né? A gente se respeita muito, eu sempre respeitei muito meus filhos, então acho que hoje eles me respeitam como uma, um retorno. Eu percebi no Rio muitos adultos de 40 anos, 40 e tantos anos, entre 30 e 50 anos, que ainda vivem com os pais. Eu achei interessante isso, e muito frequentemente maltratam os pais. Tratam com Sim. impaciência, entendeu? E aí eu comecei a prestar atenção e pesquisar sutilmente, caso a caso, entre amigos que eu conhecia, e eu percebi que esses são filhos criados tendo feito as suas vontades. Os pais mimaram esses filhos. E aí eles acostumaram a ter na vida facilmente tudo o que eles querem. Só que isso não é a vida. Os pais apresentaram a vida como se fosse uma coisa fácil. A vida não dá fácil nada. Quando essas pessoas chegaram na idade adulta e foram para o mundo, eles não tinham a manha de superar obstáculos, porque os pais tiravam os obstáculos da vida deles. Facilitavam tudo que eles queriam. Então o mundo que eles encontraram foi hostil a eles. As vontades eram contrariadas, eles davam para trás. Aí não saíam da casa dos pais. Não tinham coragem para enfrentar o mundo. Porque a criação deles foi fragilizante. Eu fico pensando, as pessoas que fazem muitas vontades dos filhos não percebem o mal que estão fazendo. Que adulto eles pensam que estão criando. Eu dava dificuldade para meus filhos, eu complicava a vida deles. Várias vezes eu ouvi amigo meu falar: você é ruim com seus filhos, hein? Por quê? Porque eu estava expondo numa feira e meu filho queria um pastel de queijo, que tinha uma pastelaria do outro lado da rua que estava parada, lotada de gente. E eu atendendo gente na banca. Pai, compra um pastel para mim? Aí eu pego o dinheiro do bolso, estendo para ele e falo: vai lá e compra.
Aí ele, não, ninguém vai me ver, eu sou pequeno, olha lá como é que tá. E o balcão lotado. Eu falei, dá seu jeito, cara, não vou sair daqui não, tá vendo que eu tô trabalhando? Eu, não, vai lá pegar pra mim. Não, você não quer pastel nenhum, já vou botando dinheiro no bolso. Ele, não, 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 me dá que eu vou. Ele não ia ter pastel. Se ele não se dispusesse a enfrentar lá, ele não ia ter pastel. Aí ele pegou e foi. E aí o amigo do lado, da banca do lado, falou, pô, você é ruim com seus filhos, hein? Falei, ruim é a vida, meu irmão, vai olhando aí. Aí ele chegou lá com o dinheiro para cima, moço, moço, e o moço só passava para um lado e para o outro. Pegava os pastéis, caldo de cana e levava para o balcão lotado de adulto, e ele tentando chegar e não dava. E aí ele olhou para dentro do bar, foi lá dentro, sumiu da minha vista. Daqui a pouco ele voltou com a cadeira, um banco. Chegou, botou o banco do lado do balcão e subiu no banco. Já se tornou visível. E foi chamando, e o cara nada. Ele, moço, moço, aqui, o dinheiro, pastel, aqui. E o cara ignorando, ignorando, ignorando. E ele estava do lado do caixa. Aí ele parou e começou a olhar em volta. Aí ele viu o isqueiro pendurado numa corrente, do lado do caixa, assim, no vidro do caixa. Começou a bater. Pá, 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 pá. Rapidinho, veio. O que é isso aí, moleque? Ele falou, quero um pastel de queijo. Cadê o dinheiro? Tá aqui. Aí o cara foi lá, pegou o pastel de queijo, botou na mão dele, botou o caldo de cana. Ele desceu do banco com uma expressão de vitória. Consegui. Ele deu o jeito dele. Não, um outro falaria, pô, não, deixa que eu resolvo para você. Não, cara, estou criando meus filhos para o mundo. Não é para o meu mundo, não. É para um mundo que não facilita a vida. Para o mundo real, né? Tá? Você quer preparar seu filho para o mundo? Dificulta a vida deles. Dá problema para eles resolverem. Se eles forem cair, você está aí para amparar. Enquanto você estiver aí, você ampara. Porque daqui a um tempo você não vai estar aí para amparar, velho. Ou ele se segura, ou ele aprende a tratar com a dificuldade, ou ele não vai conseguir. Ele vai desistir. Ele vai se acovardar diante da vida. A gente tem em mente, eu sempre tive isso em mente, que criança vira adulto. E que a nossa responsabilidade é preparar esses adultos para serem boas pessoas. E não meninos mimados, que têm um monte de vontade para satisfazer, que ficam aborrecidos quando não conseguem. É preciso você saber tratar com a perda. É preciso você tratar com o sacrifício, com abrir mão. Sabe? É preciso você tratar com as coisas que a vida te apresenta. Não dá para você facilitar a vida de uma criança sabendo que ela não vai encontrar uma vida fácil ali na frente. Chega a ser uma covardia se fosse consciente, mas é inconsciente. E aí, a relação que se estabelece com os filhos, quando eles se tornam adultos, é construída desde a relação que você estabelece como criança. Eu sempre chamei meus filhos para resolver. Olha, a gente ficando aqui nessa casa, a gente não vai comer direito. Se a gente entregar a casa, pegar as mochilas e for embora, viajar de carona, dormir em papelão, encarar qualquer uma, a gente vai comer melhor. Eles falam, vamos para a aventura, vamos para a aventura. E a gente ia com risco. E assim eles cresceram e a gente tem uma relação de respeito. Sim. Você não me interromper. Não. Sabe por que a gente não interrompe? Porque tá gostando. Você tá dando uma aula para mim. E, geralmente eu faço assim. Olha que coisa incoerente. Você falou, o pessoal aqui é experiente. É, cara. É. E tem gente aqui com 90 anos. Esses dias para trás eu recebi uma mensagem aqui, o pessoal colocou aqui, não, eu tenho 90 anos, não perco uma live sua. Por quê? É engraçado você saber que um cara, assim, não tô tão novinho, tô com meus 38, mas você vem para cá para transmitir, de certa forma, é conhecimento, porque aqui eu falo de política, assim, da carne da política. Eu mostro quem é que está te sacaneando, quem é que está segurando aquela lei que você quer, quem é que está armando. Essa semana eu recebi uma resposta do R.R. Soares. Se alguém gosta, me desculpa. Mas eu mostrei uma sacanagem que aconteceu. O filho dele foi lá e enfiou um projeto para dar uma imunidade, para dar um perdão de dívida de 37 milhões para a igreja dele. O Cajuru me mandou um vídeo falando, passou escondido, ninguém sabia, o negócio passou. Eu venho cá e falo, é isso. Aí o cara vai lá e fala, e aquele advogado que se diz que é tributarista, será que é tributarista que está falando? Falo mesmo, cara. Sabe por quê? Porque o sistema incomoda. O sistema me incomoda. Ele incomoda e me incomoda. E é por isso que eu venho aqui e eu acho engraçado isso. Pessoas muito mais experientes que eu aprendo demais com eles. Esse canal aqui, eu falo que é uma reunião de troca de informação. É uma reunião de troca de informação. E a gente fica aqui trocando informações, aprendendo, eu aprendo com eles, mas eles aprendem comigo também. É igual você faz. Eu não quis ser egoísta de colher todo o conhecimento que eu estudei, tudo,
todos os anos de estudo que eu fiz e guardar isso só para mim ganhar dinheiro. É o que a gente vê. Advogado é tão sujo quanto político. Só que eu resolvi fazer diferente. Por que não compartilhar? Por que não fazer de graça? Por que não fazer da forma que tem que ser? Agora que eu estou me dedicando exclusivamente, o pessoal está me ajudando e a gente está indo para a luta. Mas por que não? Por que não pegar o conhecimento jurídico que eu tenho e falar, peraí, tá vendo esse projeto de lei aqui? A gente consegue mudar ele assim, 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 ele está mal feito. Eu ligo para o deputado e falo, isso está mal feito. Pessoal, aqui está precisando assim. E é incrível. Lá dentro, você vê que tem gente que é formado em. Não, não, vamos falar. É jogador de futebol, votando projeto de medicina, sem ter conhecimento jurídico. O que você pode esperar num país desse? O que vai sair uma lei dessa? Não é de um país desse, é de uma instituição dessa. O país é lindo. É lindo. Se confunde muito essa politicalha dominada por interesses econômicos com o Brasil. Isso não é Brasil, velho. Isso é uma elite que mal pisa no solo brasileiro. Vive nos pedestais, vive nos lugares restritos, cercado de pobre armado para manter a segurança deles. Vive nas bolhas sociais, entendeu? Em lugares restritos. Não anda na rua com a gente. Não vivenciam o caos social que eles colaboram. É formada uma mentalidade distante da população. Isso vem desde o colonizador, cara. O europeu chegava nos países que ele colonizava e criava uma elite branca, que ele chamava de crioula. A elite branca, pela semelhança com eles, era colocada para administrar a colônia. Era enriquecida para sair da realidade colonial e convencida de que ela era melhor do que o resto da população, porque se parecia com o colonizador. A mentalidade dessas elites ricas que dominam, foram colocadas para comandar os territórios colonizados, é de desprezo pela população e admiração pelo colonizador, pelo explorador, pelo saqueador, ao final de contas. E a gente está vendo isso em exercício aí. Eu nunca vi o Estado nos seus cargos de mando, entre aspas, né, nos cargos visíveis de mando, por gente tão a cara da elite brasileira. Racista, homofóbica, violenta, escravista, antipovo, antissocial, que trata o investimento no povo como custo que tem que ser cortado. Mentiras homéricas, como qualquer um que se esforçar pode vencer na vida e ganhar dinheiro. E isso aí, você vai encontrar isso em todos os países colonizados. Na Bolívia tem uma elite branca de Santa Cruz, que se comporta assim, com desprezo pelo seu povo e idolatria pelos colonizadores. No Peru, a mesma coisa. Eu vi a manifestação da elite na Venezuela, a elite estava fazendo manifestação em inglês. Em todos os países colonizados tem uma elite colaboracionista com os saqueadores, com os exploradores, que hoje não usam mais o poder político, tem o poder econômico falando por eles. Eduardo, a Simone perguntou, você tem um canal específico do YouTube? Não, né? Eu tenho um canal no YouTube, que eu abri há pouco tempo, porque é tanta gente falando que me conhece do YouTube. Você tem que montar. Aí eu abri um canal, deve ter uns 6 meses, mais ou menos. Beleza. Como que ele chama? É Eduardo Marinho mesmo? Eduardo Marinho, observar e absorver. Eduardo Observar Marinho. e absorver? Beleza. Pessoal, o canal do Eduardo é o Observar e Absorver, Eduardo Marinho. A esmagadora maioria dos vídeos que foram feitos comigo estão em outros canais. Isso Fui chamado de né? youtuber famoso. Você tem que ouvir essas coisas, né? Melhor do que ser surdo. Eu não ganho com o YouTube, mano. Eu não ganho nenhum dinheiro com a internet. Pelo contrário, eu pago a internet todo mês para ter a internet. Não ganho dinheiro nenhum. Eu não permito publicidade nas minhas coisas. Eu não permito publicidade. Eu não quero esse dinheiro de publicidade. Prefiro trabalhar na mão e ganhar na rua. Porque eu atribuo muito dos problemas da desigualdade social às necessidades artificiais impostas por um massacre publicitário, que criam necessidades falsas. E as pessoas precisam de coisas e coisas e coisas, e passam a vida consumindo sem nunca se realizar, sem saber o que é solidariedade, sem perceber que o que a gente precisa da vida é muito mais abstrato do que concreto. A gente precisa de satisfação, a gente precisa de afeto, a gente precisa de integração, o sentimento de servir a coletividade, de ter atitudes que são úteis para outros. Isso é uma necessidade espiritual nossa. E fica em segundo plano
porque é um massacre publicitário direcionando todas as suas aspirações para as coisas, para o patrimônio, para o consumo, para a superfície, para o externo. E o interno fica esquecido. Então, eu atribuo, eu digo que publicidade é uma espécie de crime, entendeu? É criminosa, porque ela induz as pessoas a precisarem do que elas não precisam, criando o tempo todo valor social através do consumo. Você vale o que você consome. A publicidade tem muito a ver com isso. Você não vale o seu caráter, você não vale a sua sensibilidade, você vale a sua roupa, você vale o seu cargo, você vale o seu patrimônio. É uma sociedade essencialmente patrimonialista. Então, eu não quero dinheiro da publicidade, isso me incomodaria. Por mais dinheiro que fosse, me incomodaria. Então, quando você vê um vídeo meu e tem publicidade, ele não está no meu canal. No meu canal não tem publicidade. Esse dinheiro não me interessa. Eu não preciso de muita coisa mesmo, já criei meus filhos. Eu entendi. Porque antes, na visibilidade, tem essa vantagem. Eu passei a vender mais do que eu faço do que antes. Sempre tem um reflexo, né? Eu hoje, eu tenho publicidade. Eu me abdiquei do meu mister, que é advogar. Eu sempre amei. Eu amo advogar. Só que hoje, e olha só que coisa engraçada, Eduardo. Há 4 meses atrás, eu nunca tinha conversado com um político na vida. Nunca tinha conversado. Nunca. Filiação partidária, conversar com um político, nunca, nunca, nunca. A não ser com um vereador, um prefeito da cidade, alguma coisa, e assim, nada relacionado à política. Hoje, em 4 meses, eu acho que sou um dos caras que sem estar dentro da política, que mais conversou. Porque o que eu corri atrás para colher assinaturas, para cobrar, para chamar, e eles me ouvem. E é isso, o que me deu essa visibilidade foi esse canal. Foi esse canal. E hoje, o meu mister, eu advogo. Para isso, eu não ganhei nem um centavo. Você entendeu? Então, aí eu já inverti, isso. Hoje, por exemplo, hoje eu paro para estudar não mais processos, tipo aqui, me dá seus documentos de estudar. Eu estudo os projetos de lei. Porque o que sai de lambança lá dentro, não é um ou outro, não. Eu pego, eu estudo, eu analiso, eu leio aqui e falo, esse projeto está errado nisso, está errado nisso, o servidor militar ficou excluído, fulano ficou excluído, assim. Eu refiz, vou devolver para o parlamentar. E eu faço isso. Isso eu faço de graça. Igual o 14º, isso eu faço de graça. Então, assim, é onde eu digo, é a distribuição do conhecimento que faz bem, faz bem. Igual eu te falei sobre a questão da lista de Schindler, cada um que você ajuda é um universo que você salvou. Cada próprio Raul Seixas falava, né? Cada um de nós é um universo. Então, assim, se eu conseguir, que seja, com isso, dar esperança. Engraçado que até aqui, ô Eduardo, muitas pessoas que começam a acompanhar. Tem gente aqui que não tem uma live que não perde, não tem um vídeo que não perde. E fala muito para mim, Sandro, eu estava em depressão. Isso aqui me ajuda a tirar da depressão. Porque aqui eles interagem, entram nos grupos. Então, é igual eu te falei, a maior inocência é você pensar que você muda o mundo. Isso eu entendo. Você que sai com aquela ideologia de que você vai mudar o mundo, você vai se tornar uma pessoa frustrada. E depois de um momento você vai desestimular aqueles que acreditam que o mundo pode mudar. Eu já entendi de forma diferente, é isso que eu tento para passar para os outros. Não consegue mudar o mundo, mas você consegue mudar tudo que está no seu mundo. Se o seu mundo se resume à sua esposa, você está mudando seu mundo. Se o seu mundo se resume a esposa e filho, você está mudando seu mundo. Se eu conseguir aprovar uma lei, que igual a PEC da pauta popular, e atingir 220 milhões de brasileiros, e for pelo menos um pouquinho bom, eu mudei esse mundo. Então, cada um é um universo. Eu não tenho pretensões, até porque eu sei que é impossível de mudar o mundo, porque o mundo é uma mudança constante. Se você muda ele aqui, exato. Se você muda ele aqui, amanhã ele gira e tem que mudar de novo. Então, a maior inocência da sua vida é você pensar que existe uma mudança estática e você vai mudar o mundo. Mudar para quê? Você entendeu? O mundo que eu pretendo mudar é aquilo que eu consigo alcançar. Antes, eu alcançava minha família dentro de casa, meus clientes dentro do escritório.
Quantas vezes eu já entrei com ação, ô Eduardo? E assim, isso é gratificante. Você entra ali, ó, eu preciso comer, me paga. Mas eu preciso comer. É o meu trabalho, eu formei para isso, tá bom. Mas você entra com ação. Deu 2, 3, 6 meses depois, aquela pessoa entra chorando, te agradecendo porque você resolveu a vida dela. A pessoa já estava pensando em se matar, mas com aquela ação você resolveu. Então, era a minha forma de mudar aquele mundo. Afinal, eu podia ser qualquer coisa, mas eu amo ser advogado e aquilo me fazia sentir bem. Hoje, eu vi que o meu negócio pode ampliar um pouco. Então, por exemplo, o 14º serão 35 milhões. Aqui, ó, aqui que a Lourdes falou aqui, ó, doutor Santos, nosso pai novo nos ensina a vida, 35 milhões de aposentados e pensionistas. Se o meu projeto der certo, eu estou mudando um mundo de 35 milhões. Aí os outros 220? Os outros 220 eu não consegui alcançar, mas esse eu consegui, eu vou fazer. Então, assim, Facilitando a vida, né? isso, é meio utópico, né? Eu até tenho em mente, ainda vou escrever um livro, mas eu já tenho até um título que já não sai da minha cabeça. Que não sai da minha cabeça. O título eu já tenho, não tem um livro ainda, mas o título eu já tenho. Democracia. É utópico ou utópico? É um sonho ou é alguma coisa que você consegue alcançar em detalhes? É utópico ou é tópico? Você entendeu? Então, Sim. assim, hoje eu tô mais pro tópico. O que é democracia? Eu começo com a democracia dentro da minha casa. Ouço minha esposa, minhas filhas. Aí depois eu já começo o meu trabalho. Aí depois eu já começo no meu bairro, na minha cidade, no país. Vai crescendo. Mas você tem que transcender. Você tem que sair da caixinha. Você tem que começar ampliando. Então, assim, eu entrei na faculdade pensando, eu consigo mudar o mundo. Depois eu falei, não, eu não consigo mudar o mundo, mas eu consigo mudar o meu mundo. Então eu digo, se você pensa na mudança do mundo, é utópico. Mas se você pensa que você consegue mudar onde você está, é tópico. Então, democracia é utópico ou utópico? Não pode ser as duas coisas. A utopia, para se realizar, precisa da atividade diária, cotidiana, né? Eu percebi É, que eu não podia mudar o mundo ainda na faculdade, observando os meus colegas que tinham a pretensão de mudar o mundo. E eu, como já tinha saído do exército, já viajava de carona, já vivia um mundo que eles não conheciam. Cara, os caras nem conhecem o mundo, já falam em mudar o mundo. você lembra que você me perguntou se o Rodrigo Maia me respondia quando a gente estava conversando ontem? Antes? Olha o que a Tereza escreveu aí na tela. Eu estou dando trabalho para ele. Eu estou dando muita dor de cabeça para ele. Ele está colocado num lugar bem estratégico, né? Tá. É aquela coisa, mano. Eu perdi essa ilusão de mudar o mundo e logo depois eu percebi como o mundo é mutante. E aí peguei e trouxe na memória tudo que eu tinha estudado de história. Nossa, é mutação permanente. O tempo todo a mutação está acontecendo. O planeta tem 4 bilhões de anos. E vem mudando. Nos 2 primeiros bilhões não tinha nem bicho aqui, não tinha nem ser vivo. Depois começou no musgo, até chegar no nominal, passou pelos peixes, anfíbios, e o tempo passando. Quantas sociedades, depois que chegou, que surgiu o ser humano, parece que tem 2 milhões de anos, quantas sociedades já passaram? Essa que nós estamos vivendo aqui tem 2.500 anos, talvez, né? Uma civilização greco-romana imposta na base do canhão, né? Que se tornou altamente utilitarista, se tornou isso que a gente vive, né? 2.500 anos. Qual é o espaço de uma vida, mano? Nessa quantidade de anos. Eu tenho umas décadas para passar por aqui. Que idade é essa de mudar o mundo? Agora, por outro lado, eu sou participante dessa mutação permanente no tempo em que eu estiver vivo. Eu participo disso querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, da forma que for que eu existir, eu estou participando desse processo de mutação. A diferença é como participar. Eu vou participar como eu fui programado? Eu vou querer o que me foi dito para querer? Ou eu vou escolher como participar? Ou eu vou criar os meus próprios valores, percebendo que a sociedade me induz a falsidades? E escolhendo como viver, eu vou estar mudando a minha vida. E como a minha vida faz parte da coletividade humana, eu estou trabalhando em mim pela humanidade. Acaba refletindo no meu entorno, no meu convívio, no meu trato com o mundo, nos meus valores, nas minhas reações, nas minhas participações ideológicas.
Minha modificação vai incidir sobre a coletividade. Aqueles que se decidem a participar da coletividade muitas vezes não trabalham em si mesmos e acabam exercendo no seu trabalho pretensamente coletivo programações sociais do ego, os condicionamentos que ele recebeu e não questiona. Ele não se revoluciona, ele continua achando que por ter uma academia, ele é mais capaz do que quem não tem academia. Que é falso. Ele continua a perceber no pobre um coitado, um inferior, um incapaz. Ele não percebe que os valores dele foram construídos de fora para dentro, ele não se questiona. Então, para você querer mudar o mundo, é preciso primeiro você mudar você mesmo. Nos seus valores, nas concepções. O que bater com os valores convencionais, velho, tá errado. É condicionamento. Concordo plenamente. Valores. E essa criação de valores faz o seu comportamento, e esse comportamento vai fazer parte da coletividade. Eu conheço um monte de exceções, velho. Você é uma exceção à regra. As academias são cheias de exceções. E uma das características das exceções é que elas são, no mínimo, estranhadas pelas convenções. Podem ser ironizadas, debochadas, perseguidas. Aí vai de onde está e do grau de participação. Mas elas nunca são assimiladas. São sempre, no mínimo, marginalizadas. Isso aí é meio maluco. Isso aí não leva a sério, não. Esse cara é meio hippie. São desvalorizações. Eu ouço isso o tempo todo. Apontam na tentativa vã de desqualificar. Porque a gente só é desqualificado quando a gente permite isso. Se a gente está bem com a consciência. Se a minha consciência me diz que tem qualidade o que eu faço, nada vai me convencer do contrário. Mas incomoda. Eu vou te falar que... Assim, já não me incomoda mais, velho. Para mim serve de elogio. Hoje me incomoda. Por exemplo, você está aqui... Você sabe o que me dá raiva? Você está aqui, igual, por exemplo... eu tive uma live aqui com o Paulo Paim, um senador muito respeitado, um cara que luta, você vê que tem boa vontade. E, por incrível que pareça, achei bons políticos no meio. Mas estava aqui numa live com ele. E aqui na live, falando, doutor Sandro, muito boa a sua ideia sobre o 14º salário. Eu vou pegar a sua ideia e transformar isso em um projeto de lei. E foi lá e transformou num projeto de lei. Aí... um cara que eu sabia que estava aqui assistindo, porque você vê o nome das pessoas, por exemplo, a Cida, eu já conheço o Roxinho, um cara que você vê. No outro dia, eu estava aqui fazendo uma live e falando para eles, gente, olha só, estou aqui trazendo para vocês o PL 3657, que é aquele que eu comprometi a trazer, que a gente ia transformar em projeto. Aqui, ó, nós já temos o nosso projeto de lei. Os caras, mentiroso, você está tentando enganar todo mundo. Isso agora me incomoda menos, mas no começo isso me dava mais raiva ainda. É aquilo que você fala. Quando você está começando a fazer uma coisa bem feita e que está dando resultado, as pessoas vêm para te desqualificar. Quando a pessoa vê a qualidade... Aparecem algumas pessoas, velho. Eu tenho Sim, são algumas. É a minoria, mas te incomoda. Maior de pessoas que se serviram da sua informação. Sim, mas te incomoda. Por que a gente tem esse imã do que é ruim? Você tem 100 comentários ali de gente, ó, Santo, que bom, agora a gente tem alguma coisa para brigar. Olha só os comentários dessa live, entendeu? Só comentários, eu estou gostando, muito bem e tal. Aí vem um filho da mãe aqui, já que você falou a palavra, eu posso falar agora também. Um filho da puta vem cá e coloca aqui, só mais blá, blá, blá. A vontade é pegar o computador assim e falar, ô, seu filho de uma... Vai a merda, cara. Rapaz, dá uma olhada em quem é. Vê o que essa pessoa posta nas redes. Acho que você vê quem é e como ela se apresenta, você vai concluir que se ela falasse bem de você, ia ser muito pior. Melhor que ela fale mal mesmo, sendo quem é. Gostei disso. Gostei disso. É melhor que ela fale mal mesmo, porque se ela falar boa, é porque tem alguma coisa errada em mim. Tem certas figuras que, se falar bem da gente, mano, alguma coisa tá errada. Eu concordo plenamente. Eduardo, vamos encerrar? Já tem 1h40. A esposa tá brava ali. Não sei se tá esquentando a orelha dos outros aí. Meu amigo, se a live demorou, é porque o papo tá muito bom. Muito bom. Eu vou te falar que tô me sentindo igual Já viu aqueles cantores sertanejos quando vai cantar pela primeira vez com os ídolos? Quando eles começam a crescer assim, começa? Cara, eu já te acompanho há muito tempo. Eu gosto da sua linha, eu gosto do que você fala. E é isso que eu tô te falando. Eu já até te vi falando, mas a gente não consegue mudar o mundo. Mas eu já te vi mudar o mundo de muita gente.
O meu mundo você mudou. Senão eu não te conhecia, eu não teria te procurado, te chamado para uma live. E olha só como que isso tudo é um efeito em cadeia. Como que é um efeito em cadeia. Hoje são 300 mil pessoas no meu canal. Você já tem muitas. Mas essas 300 mil aqui, muitas não te conheciam. Eu passei a te conhecer, você mudou a minha vida. Porque se eu te chamei, é porque eu acredito no que você fala. E você veio aqui. E agora, mais ou menos 300 mil pessoas a mais vão conhecer o que você fala. E eu acabei de ter o prazer de conversar diretamente com você e falar: aquilo não é um personagem, aquilo não é mentira. Aquilo é o cara que eu imaginava, que eu respeitava e respeito mesmo. Então eu vou te falar uma coisa. Não sei o que você achou da live, mas eu vou te falar, para mim foi uma aula. Você já tem mais experiência numa coisa que eu estou começando agora. É igual eu te falei, nós somos antagônicos que se completam. Antagônicos que se completam. São Mas nossos caminhos que se completam, velho. sim. Então, assim, Visão de mundo. E a gente eu está tô, no mundo, né, de eu 2 tomo anos. como um professor que valeu a pena eu ouvir. Que valeu a pena eu ouvir. Eu tenho que te agradecer. Te falar obrigado. E te falar, olha, pega meu telefone, pega meu contato, o dia que você quiser conversar, o dia que você quiser, ô Sandro, vou ter um evento em tal lugar, vamos? Eu vou. Eu gosto de abrir a mente. É isso que eu sempre te falei. Eu gosto de ter conhecimento. O conhecimento muda o mundo. Conhecimento é o maior poder que o mundo pode te oferecer, chama-se conhecimento. Vale mais do que dinheiro, vale mais do que qualquer coisa. Vale mais do que qualquer coisa. É igual eu te falo, você acha que dinheiro vale muito? Você acha que dinheiro vale muito? Você pega 5 malas de dinheiro, pega um burguês com 5 malas de dinheiro, coloca ele num curral e fala para ele, se alimenta. Ele não vai conseguir. Mas o camponês que cuida da vaca, ele vai se alimentar. Então, o dinheiro não é conhecimento. Conhecimento, isso sim é poder. E hoje eu adquiri isso muito contigo. Eu tenho que te agradecer. Fica à vontade para falar para o pessoal aí, Eduardo. E nós vamos marcar outra live, se Deus quiser. Tá certo, mano. Olha, conhecimento realmente é poder e é por isso mesmo que ele é colocado restrito a pequenas minorias. Por isso mesmo que ele é colocado restrito aos interesses empresariais. Porque o conhecimento espalhado O que faz foi, uma meu? coletividade indominável. Você não consegue dominar uma coletividade como domina a coletividade brasileira quando a população tem acesso ao que é direito constitucional, que é o conhecimento. A Eu tenho patroa tá pedindo pra você responder isso aí, ó. Se você não respondeu, apanha. Essa aí é a dona encrenca. Qual é que é seu signo, Eduardo? eu sou Capricórnio, mano. Capricórnio. Tá bom. Eu não sei o que que isso quer dizer, não, mas Também ela não, quer saber, ela acredita me nisso disseram que aí. eu sou ascendente em Gêmeos, Lua em Áries. Eu não sei o que significa isso, não, velho. É. Mas ela ficou curiosa em saber. Ela queria saber se era aquário igual eu, com certeza. Já me disseram que errei aqui, que não é nada disso, que não, meu ascendente é outro, meu signo lunar é outro. São elas que Capricórnio é certo, 26 de dezembro, sabem. Capricórnio. São elas que sabem. Te agradeço muito aí o proveito. Eduardo, obrigado, viu? Até Foi a uma honra próxima. grande demais, viu? E até a próxima. E olha, sempre que precisar de qualquer coisa, a gente tá às ordens aqui, tá? Fiquei muito, muito Valeu, feliz Sandro. com essa aula de hoje, tá bom? Um Obrigado, abraço. Eduardo. Fica com Deus. Obrigado a Abraço. você, obrigado a todo mundo. Um abraço geral. Abraço, até mais.